Hoje, no Evangelho, Jesus nos fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Eu vou aproveitar desta palavra de Jesus para hoje tratar com vocês de um tema extremamente delicado. Um tema que eu confesso para vocês, sobre o qual eu falo com medo, porque tenho medo de falar mal e tenho medo de provocar uma má interpretação das minhas palavras. Então é com temor e tremor que eu vou tocar em um assunto. E por que eu vou tocar nesse assunto hoje? Eu estou aqui há 11 meses praticamente já na paróquia e esperei o momento certo de tratar de um assunto que é necessário, que faz parte da nossa vivência da fé, mas por ser este mês o tempo oportuno, eu julguei que hoje seria o dia. Sim, é um tema delicado. Nós estamos no mês em que a igreja no Brasil, e especialmente a nossa diocese, trabalha a conscientização do dízimo. Então o assunto da homilia hoje é esse assunto que para mim é extremamente delicado e perigoso, falar sobre o dízimo, porque falar sobre o dízimo, de alguma forma, estamos falando de assunto financeiro, inevitavelmente estamos falando, e é algo que eu confesso que nos meus já 23, quase 24 anos de padre, é algo que eu sempre procuro tratar com muito cuidado, porque eu tenho muito medo de que entre os muitos defeitos que eu tenho, eu carregar esse peso de ser um padre que fala muito de dinheiro. E acho que até hoje eu posso ter a consciência tranquila de não ter essa visão. E por isso também, embora com medo, eu falo com uma certa liberdade, porque tenho certeza, até ao menos onde eu tenho consciência, de que quero fazer com a melhor das intenções. É importante também lembrar logo no início que a igreja não é uma instituição financeira. A igreja não é uma instituição destinada a arrecadar fundos, não. Também é importante lembrar que a finalidade do dízimo não é arrecadar o máximo que se consiga, não. Não podemos colocar metas com essa visão materialista e financeira, mas sim é um assunto que tem que ser tratado porque faz parte da nossa vivência de fé. Preparei então algumas perguntas que podem nos ajudar nessa reflexão. E a primeira pergunta que eu coloquei para nós aqui: o que não é o dízimo? Ou seja, coisas que não são o dízimo. As coisas que eu vou mencionar aqui, não estou dizendo que elas não são boas, mas hoje nós estamos falando do dízimo. Então, coisas que não são o dízimo: promover, por exemplo, um almoço na paróquia, vender cartõezinhos para o almoço, comprar um almoço. É um ato de caridade? Sim. Eu estou ajudando? Sim. É bom fazer isso? Sim. Mas isso é dízimo? Não. Promover, por exemplo, rifas, shows de prêmio, mudando o nome como a gente termina mudando, isso é dízimo? Não. Por que não é dízimo? Porque existe uma outra intenção. Intenção ruim? Não. Não se trata de intenção ruim, mas a intenção não é a intenção do que é o dízimo. Imaginemos que nós anunciamos aqui: olha, atenção, nós vamos fazer um almoço, vamos começar aí a reforma dos nossos banheiros, temos que ampliá-los, vamos fazer um almoço. Aí alguém pergunta: qual é o cardápio? Olha, não tem cardápio. Mas quando que vai ser o almoço? Nós vamos vender para entregar semana que vem o dinheiro. Mas qual é o almoço? Não, não tem almoço. Será que todo mundo iria comprar da mesma forma? Se a sua intenção é comprar o almoço? Claro que não, porque aí se trata até de um contrato, não é? Eu estou dando essa quantia para ajudar, não vou fazer almoço em casa, para ajudar, mas eu quero o meu almoço. A mesma coisa, um sorteio, uma rifa, chame-se do nome que se quiser chamar, não é? Mesmo que eu faça com a intenção de ajudar, existe também uma outra intenção. E às vezes se trata até de um jogo, não é? E jogo, o dízimo não é um jogo, né? Então, todas essas coisas que às vezes são campanhas que se fazem, não estou dizendo que elas são ruins, mas elas não substituem e elas não configuram o dízimo. Eu não posso pensar assim: eu comprei o almoço da igreja, eu compro as rifas que vendem, então pronto, eu já sou dizimista. Não. Se você tiver que escolher então entre o seu dízimo e o almoço, escolha o dízimo e vamos chegar lá, não é? Então essas coisas não são o dízimo. Agora a segunda pergunta: o que o dízimo não é? Como que eu não devo entender o dízimo? O dízimo não é um pagamento. Eu vou pagar
à igreja, eu vou pagar o meu dízimo. Claro que às vezes a pessoa até usa a palavra, mas é importante entender que não é um pagamento. E por que não é um pagamento? Porque tudo que Deus faz por nós, Ele faz de uma forma gratuita. Uma grande característica da ação de Deus para conosco é a sua gratuidade. Daí que vem a palavra que se usa tanto nas coisas da igreja, a palavra graça. O que é graça? É um dom pelo qual não se paga. É um dom do qual muitas vezes nós não temos nem sequer merecimento. Eu não mereço isso, eu não fiz por merecer, mas Deus me dá. Então, Deus age gratuitamente e, portanto, Ele não quer pagamento. Por isso que o dízimo não é um pagamento, porque eu não vou pagar a Deus se Ele age gratuitamente comigo. O dízimo não é um imposto que eu tenho que pagar na igreja. Você está com o seu dízimo atrasado, você não pode receber batismo, não pode fazer a confissão, a comunhão, nada, porque você está com o imposto atrasado. Você vai ser excluído da igreja. Não! O dízimo não é um imposto, não é uma taxa, não pode ser entendido assim. Não poderíamos de modo algum trabalhar ou entender assim o dízimo. Não é imposto, não é taxa. O dízimo também, hoje há igrejas que levam por essa linha, não é? Mas é preciso entender bem, o dízimo não é um investimento pensando no futuro. Eu vou começar a ser dizimista, porque a partir do mês que vem o meu salário vai melhorar, Deus vai me abençoar, daqui a pouco eu compro um carro novo, daqui a pouco eu vou ser promovido no meu trabalho, simplesmente porque eu paguei o dízimo. Aí passa um mês, passam dois, seu salário não vai mudar, não é? Porque não é isso. Claro que Deus é bom, Deus é generoso, tudo que fazemos por Ele, Ele promete nos abençoar, mas nem sempre é dessa forma matemática, é dessa forma material. Então não entender assim o dízimo como se fosse um investimento, como se fosse uma espécie de empréstimo que eu faço com Deus, como se fosse uma caderneta de poupança. Eu dou para Deus porque lá vai render mais. Não, o dízimo não se refere ao nosso futuro, mas o dízimo se refere ao passado e ao presente, como vamos ver agora, o que é o dízimo. Então, se essas coisas todas que a gente faz não são o dízimo, se o dízimo não é um pagamento, não é um imposto, não é um investimento, o que é então o dízimo? O dízimo, ele é o resultado de uma tomada de consciência. É importante frisar isso. O dízimo vai ser uma atitude, uma resposta que eu vou dar por uma tomada de consciência. O que significa isso? Eu tomo consciência de que tudo que eu tenho em minha vida é dom de Deus. E mais, é dom gratuito. Tudo que existe em minha vida, Deus me deu. A minha vida, a minha saúde, as pessoas que Ele colocou na minha vida, o meu trabalho, o meu salário, o pagamento que eu recebo, os bens que eu tenho, as coisas que eu adquiro. Claro que eu posso trabalhar para adquirir isso, mas como que eu trabalharia? Como que eu me empenharia se eu não tivesse a força de Deus me ajudando? Então, em definitiva, tudo aquilo que nós temos é dom de Deus. E uma vez então que eu adquiro essa consciência, tudo que eu tenho é dom de Deus, então a minha consciência me leva, aí a palavra-chave do dízimo, me leva a uma resposta de gratidão. Dízimo e gratidão são sinônimos. Eu reservo um pouco daquilo que Deus me deu para agradecer a Ele mesmo. Eu não estou pagando. Eu reservo uma parte para agradecer aquilo que Ele fez na minha vida. Muitas vezes na liturgia sai isso, né? Nós vos oferecemos dos vossos próprios dons. Dentre os dons que nos destes, nós vos oferecemos. Isso é o dízimo. Tirar uma parte daquilo que Deus me deu para agradecer ao próprio Deus. Mas vai além. Quando eu tomo consciência de que Deus foi bom para comigo, que Ele é bom para comigo, isso me leva a também querer fazer o bem. E então, assim como Deus usa de seus dons para fazer o bem a mim, eu também, como filho de Deus, quero usar dos dons que Deus me deu para fazer o bem aos outros. E aí depois nós já vamos entender as finalidades do dízimo, vamos chegar lá. Então, gratidão e desejo de imitar a Deus em fazer o bem. Porém,
A maioria dos dons que Deus nos dá, Ele nos concede através da igreja. A igreja é aquela que cuida de nós neste mundo, é a nossa mãe, a Santa Mãe Igreja, fundada por Jesus, assistida pelo Espírito Santo. É a igreja que nos dá o batismo, é a igreja que nos dá a Eucaristia, é a igreja que nos dá a palavra de Deus, é a igreja que nos mostra o bom caminho, é a igreja que vai nos conduzir à salvação. A igreja nos acompanha do nosso nascimento até depois da nossa morte, porque mesmo depois ela reza por nós, ela pede que Deus nos acolha em seus braços misericordiosos. Então, a gratidão a Deus passa também pela gratidão à igreja. Por isso que o dízimo se refere a agradecer a Deus, mas se refere também à igreja. A igreja é responsável por cada um de nós. Através de seus pastores, dos seus representantes, a igreja é responsável, ou seja, ela cuida de nós. E o dízimo é uma forma de eu assumir também a minha responsabilidade para com a igreja. O dízimo então se refere a Deus e se refere à igreja. Por isso que eu entrego o meu dízimo a Deus através da igreja, porque é através da igreja que Deus nos dá tantos bens, não é? Então, ser dizimista, vejam bem, é uma forma de eu me fazer também responsável pela minha comunidade. Claro que não basta isso. Não basta a pessoa falar assim, já paguei meu dízimo, então já fiz tudo o que eu preciso. Não, mas é algo que vai te levar a cada vez mais ter essa consciência de que nós somos responsáveis pela nossa comunidade, pelas nossas comunidades, pela nossa paróquia. E agora nós passamos para outra pergunta. Quais são ou qual é a finalidade do dízimo? Para que se dá o dízimo? Em que se usa o dízimo? Nós temos 3 finalidades do dízimo, também chamada de 3 dimensões. A primeira dimensão, a primeira finalidade é a finalidade religiosa. O dízimo ajuda no culto a Deus. Como assim? Nós vivemos num mundo que tudo é comprado e em tudo se usa o dinheiro, não é? Então vejam, por exemplo, até as hóstias que se usam para a missa, não é? Alguém fabrica e nós temos que pagar a alguém, não é? Então é através do dízimo que se faz essa compra. Então veja que bonito. A hóstia que o padre usa na Santa Missa, que se transforma no corpo de Cristo, você pode dizer, eu tenho parte, eu sou responsável por essas hóstias. O vinho que se usa, todo o material litúrgico, né? Os paramentos, as toalhas do altar e as coisas da igreja têm que ser boas. Tem que ser caras? Não. Tem que comprar as mais caras? Não. Mas tem que ser dignas, porque não é nem para mim nem para vocês, é para Deus. Por isso que a igreja, por exemplo, estabelece que as coisas diretamente da Eucaristia não podem ser de qualquer material, porque são destinadas ao corpo de Cristo, ao sangue de Cristo, e é através do dízimo que se faz tudo isso, né? Então, a finalidade religiosa, até a iluminação, porque, claro, a luz diretamente não é uma finalidade religiosa, mas nós estamos usando, e quando chegar no final do mês, vai chegar aqui a conta, não é? Mesma coisa a água. Então são coisas que estão ligadas com o culto que nós damos a Deus, é a finalidade religiosa do dízimo. A manutenção da igreja, eu não sei nem se eu deveria fazer aqui uma lista das coisas que nós precisamos fazer para não assustar ninguém. Mas já pensaram, na nossa comunidade, quantas necessidades nós temos? Temos que ampliar e reformar os banheiros, a igreja precisa da pintura externa, há goteiras aqui que tem que ser restauradas, ninguém tem dúvida de que o nosso som não é bom, que os nossos microfones não funcionam bem, e quantas outras coisas. A casa paroquial precisa de reforma, a gente precisa de um lugar para guardar o carro, porque fica no tempo, ele vai danificando e depois o gasto é maior, toda a parte ali do salão paroquial, dos vicentinos, tudo precisa de reforma. Vamos sair fazendo tudo? Não, mas são necessidades reais, que com paciência vamos chegar lá. E como que se faz tudo isso? Qual é o melhor caminho? O dízimo. Se todos nós tivermos a consciência de que é uma responsabilidade de todos nós, mesmo que seja por etapas, tudo isso pode ser realizado. Finalidade religiosa do dízimo. Segunda finalidade, essa aqui nós ainda estamos pecando muito nela, finalidade caritativa e social. O ideal é que com o dízimo a paróquia e as comunidades possam ajudar as pessoas que precisam.
Seria tão bom se todo mês nós pudéssemos reservar uma parte do dízimo, por exemplo, para adquirir cestas e passar para famílias necessitadas, que a gente pudesse promover alguns cursos para que as pessoas possam ter um emprego melhor, que nós pudéssemos ter aqui uma obra social, não é? Seria tão bom. Ainda não podemos, ainda pecamos nisso, né? Mas nós confiamos na providência de Deus e na generosidade de todos e temos que ter a paciência para fazer uma coisa de cada vez. Mas o dízimo tem essa dimensão caritativa, essa dimensão social. Terceira finalidade, terceira dimensão, o dízimo com a sua finalidade missionária. Por exemplo, vai ter um curso lá no Rio de Janeiro para os catequistas, para a equipe de liturgia, né? Ou o padre vai ter que ir. Nós não somos anjos, não conseguimos sair daqui e nos transportar para lá diretamente, temos que pegar um carro, uma condução, um veículo, tudo isso significa gasto. Vamos promover aqui um encontro, vamos trazer pessoas para darem para nós um curso que vai nos ajudar muito. Tudo tem um custo, né? Tudo significa gasto. O dízimo deve também ser aplicado com essa finalidade missionária, né? De evangelizar. Indiretamente, o dízimo evangeliza. Através dessa pequena quantia que nós reservamos, nós estamos evangelizando. Depois, uma pergunta mais pontual. Quanto que se deve dar, né? De onde que vem a palavra dízimo? Vem da palavra latina décimus, né? O que é décimus? É décimo, é a 10ª parte, né? O dízimo seria os 10% daquilo que a pessoa tem. E padre, assim não, peraí, calma lá. No Antigo Testamento, antes de Jesus, Deus tinha estabelecido que o povo de Israel tinha que dar o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo aquilo que eles tinham, sejam dos bois, do rebanho, até da cebolinha, tinha que dar 10% de tudo aquilo que eles tinham. Como que é no Novo Testamento? É assim? Não. No Novo Testamento não é 10%. É quanto então, padre? É 1%? Também não. É 0,0 não sei quanto por cento? Também não. Qual é a quantia, então, que se deve dar no dízimo? A quantia é o resultado dessa tomada de consciência. Veja que sempre vai passar pela gratidão e pela tomada de consciência. Eu tenho consciência de que aquilo que eu tenho, o meu salário, que é fruto do meu trabalho, eu tenho consciência que isso é dom de Deus. Então, disso que eu tenho, quanto que eu vou destinar diretamente, assumindo essa responsabilidade com a igreja? É a consciência de cada um. Claro que aí vai ter o discernimento, né? Vou dar aqui um exemplo bem fora da curva, como se diz, para ninguém se sentir aludido, é claro. Imaginemos que é o caso de todo mundo aqui na igreja, nesse momento, né? Vocês todos recebem um salário de 30 mil reais, né? Todo mês está lá na conta, 30 mil reais, é o caso de todo mundo. E aí você fala, nossa, Deus me deu esse salário tão bom de 30 mil reais, eu tenho que tirar uma parte do que é meu para assim retribuir a Deus. Não, eu vou fazer, eu vou ser muito bom para com Deus, eu vou dar todo mês 15 reais no meu dízimo, né? Seria uma coisa proporcional àquilo que a pessoa recebe? Eu dei um exemplo bem estranho, para exatamente não parecer que estou aludindo a ninguém, não é? Mas para a gente entender que deve haver uma proporção. Eu devo tirar daquilo que é necessário para a minha vida familiar? Não devo. Eu não vou tirar daquilo que é necessário para o sustento da minha família. Mas também fiz as compras todas, levei a família para passear, já fui no shopping, comprei tudo que eu vi na promoção e ainda sobraram aqui uns trocadinhos. Nossa, aqui é o dízimo. Não. Também não vou dar para Deus o resto. Não vou dar aquilo que é o supérfluo. Não vou tirar do necessário, mas também não vou tirar do supérfluo. É algo que a gente precisa até se programar. Entre os gastos que eu tenho que incluir, não vou dizer um gasto, mas essa quantia, porque é a forma concreta de eu sempre ter consciência de que o que eu tenho é dom de Deus. Já estamos terminando. Onde que eu devo dar o dízimo? Onde que eu devo entregar o meu dízimo? Nós normalmente damos o nosso dízimo na nossa paróquia. Aqui, como nós temos várias comunidades,
podemos entregar diretamente na nossa comunidade, porque é onde eu estou mais, é onde eu me sinto mais responsável e é onde também, de alguma forma, eu sou beneficiado. Então eu retribuo, não estou pagando, mas eu retribuo essa assistência que eu tenho, esses benefícios que eu tenho através do dízimo. Padre, eu gosto muito de uma determinada televisão, de um canal, de um site, de uma associação que faz um bem muito grande. Então eu, em vez de dar o dízimo na paróquia, eu mando para essa televisão ou para essa associação. Está certo eu enviar o meu dízimo para lá? Não, não está certo. Mas eu quero ajudar. Está certo eu ajudar? Sim. Está certo você ajudar, mas essa ajuda que você envia não deve ser o seu dízimo, porque o seu dízimo é a sua responsabilidade e a sua gratidão também com a sua comunidade. Mas padre, eu não consigo fazer as duas coisas. Então agora esqueçam que eu sou o pároco de vocês, que eu estou pregando em outra paróquia. Se você não consegue mesmo fazer as duas coisas, se você tiver que fazer uma escolha, escolha a sua comunidade, porque você é primeiramente responsável a ela. Mas se você conseguir dividir um pouquinho e não deixar de ajudar, não deixe, porque esses canais de televisão católicos, né, todas essas obras que existem hoje, claro que nós somos gratos, porque eles fazem bem também a nós, né? Isso aqui vai ficar gravado, vai ficar registrado, talvez o alcance seja muito maior do que nós imaginamos, mas deixo bem claro que não estou dizendo que não temos que ajudar nenhuma dessas obras, mas a nossa primeira responsabilidade do nosso dízimo é com a nossa comunidade. Quem é que pode dar o dízimo? Eu diria o seguinte: só existe um tipo de pessoa que não pode dar o dízimo. Só existe um tipo de pessoa que não, aquela pessoa que não tem gratidão no seu coração. A única pessoa que não deve dar o dízimo é aquela que pensa assim: eu não recebi nada de Deus, eu não tenho que agradecer nada a Deus. Essa pessoa não tem por que dar o dízimo. Mas tirando essa pessoa, que eu não sei se ela existe, todos nós podemos. Porque como não há uma quantia fixa, não há nada assim determinado, dentre os benefícios que Deus nos dá, eu tiro ainda que seja algo quase que simbólico para assim manifestar e me lembrar a gratidão que eu tenho para Deus. Por isso que mesmo as crianças, viu, coroinhas? Até as crianças podem dar o seu dízimo. Há muitas paróquias que têm o dízimo mirim, porque é uma forma de ensinar que aquele dinheirinho que o pai e a mãe dão para a criança, para o filho, para a filha, ensinar a criança: tira um pouquinho aí para você levar no seu dízimo, não é? Daquilo que você já recebe. É dom de Deus na sua vida. É uma forma de educar, de formar também a criança. Era isso, queridos irmãos e irmãs. Espero ser bem compreendido, espero poder ter ajudado a vocês a entender melhor o dízimo, e peçamos a Deus que, independente se nós somos dizimistas ou não, pelas circunstâncias também da nossa vida, que Ele nos dê sempre essa consciência de que Ele é generoso, que Ele é bom e que Ele nos dá tudo que existe de bom em nossa vida, e que Ele faça despertar também no nosso coração essa mesma bondade, a gratidão e a generosidade. Amém.